Chegamos a mais um vídeo de quinta-feira e claro que hoje eu trago as principais atualizações ao macro, comentaremos um pouquinho sobre o livro bege que trouxe algumas pistas da próxima reunião de políticas monetárias nos Estados Unidos e que foi divulgado ontem, quarta-feira. Além disso, comentaremos sobre os PMIs que começam a ser divulgados em solo americano, como também no mundo inteiro, e por fim, algumas curiosidades e informações relacionadas ao mercado cripto. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Como de costume aqui no canal, eu inicio o nosso vídeo direto ao que interessa, trazendo para você essa atualização ao macro, ou seja, um resumo pelo que saiu de dados econômicos pelo mercado ontem, quarta-feira, como também hoje, quinta-feira. Antes de iniciarmos um pouquinho sobre o material de hoje, no meu vídeo mais recente, nessa última terça-feira, que acabou rendendo bastante comentários, a gente falou um pouquinho sobre esse possível sinal de alerta de volatilidade, onde teremos ainda para acontecer, na madrugada dessa quinta-feira para sexta-feira, o vencimento de muitas opções que acumulam um valor superior a 4 bilhões de dólares. Ou seja, você que não assistiu esse meu vídeo dessa última terça-feira, possivelmente teremos uma volatilidade aí nessa madrugada de quinta para sexta em meio a esse vencimento, beleza? E claro, a sexta-feira tende a ser movimentada devido a ser o último dia útil da semana, uma semana que traz pra gente, às vésperas da reunião do FOMC, algumas novidades que eu vou compartilhar com vocês durante esse vídeo. Bom, trazendo um pouquinho com vocês sobre essa quarta-feira, ontem vimos a divulgação do livro bege. Para quem não conhece, é basicamente um dado econômico que traz pra gente um resumo relacionado aos 12 principais distritos do Federal Reserve, onde mostra pra gente diferentes aspectos sobre a economia e é sempre divulgado 2 semanas antes da reunião do FOMC, ou seja, ele é divulgado 8 vezes ao ano. Ontem, quarta-feira, não foi diferente, ele foi divulgado e em meio a isso a gente começa a ver o Bitcoin retomando o patamar de 67 mil dólares, beirando ali os 68, isso porque esse livro trouxe pra gente a esperança de corte de 1/4 de ponto percentual, ou seja, de 25 pontos percentuais na próxima reunião do Federal Reserve, tanto no mês de novembro como também no mês de dezembro. Se a gente for olhar as probabilidades de momento, para o mês de novembro beira 96%, ou seja, apenas 4% para que não tenhamos alteração nas taxas. Inclusive, essas chances diminuíram um pouquinho logo após a divulgação do livro bege, o que mostra para a gente que o mercado está bem confiante que a decisão final seja por um corte de juros. E durante o mês de dezembro, a gente pode notar também que as chances são bem altas para que o mesmo aconteça no dia 18, ou seja, tenhamos um novo corte de 25 pontos. Contabilizando o último corte que trouxe para a gente meio ponto percentual, a gente vai fechar o ano de 2024 muito provavelmente com um ponto inteiro de cortes. E claro, isso é uma coisa positiva, principalmente para o mercado de renda variável, já que medidas como essas são compreendidas pelos mercados de renda variáveis como uma medida de estímulos à economia, que visa aquecer a economia. E quando a gente tem corte de juros, como a gente tem aquecimento monetário, injeção de liquidez, geralmente mercados de risco como o Bitcoin tendem a se beneficiar e a gente sempre traz essas informações para vocês aqui. Saindo da quarta-feira, onde vimos os mercados se encherem de esperança pela possibilidade aumentada de 2 novos cortes de juros ainda nesse ano de 2024, totalizando 1 ponto, como anteriormente falamos, entramos agora na quinta-feira, que foi recebida pela temporada dos PMIs, os famosos termômetros da economia, dados como são conhecidos, que mostram para a gente diferentes aspectos e a expectativa sobre a economia de diferentes setores. A gente viu esse dado sendo divulgado de forma preliminar no mundo inteiro, como por exemplo na Alemanha, na zona do euro e claro, também em solo americano. Lá na zona do euro, na Alemanha, as coisas trouxeram um sentimento misto, alguns acima, outros abaixo das expectativas, mas já nos Estados Unidos as divulgações foram positivas, mostraram uma economia um pouco mais robusta. O PMI industrial preliminar veio acima das expectativas do mercado, assim como o de setor de serviços, mostrando que a economia está crescendo e está aquecendo devido às
medidas trazidas pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Ainda nessa quinta-feira, vimos outros dois dados, esses relacionados ao mercado imobiliário norte-americano, tendo as suas devidas divulgações e que trouxeram um sentimento misto pelo mercado. Isso porque licenças de construção vieram um pouquinho abaixo das projeções, enquanto vendas de casas novas superou as expectativas do mercado. A gente pode ver por aqui que vendas de casas novas têm o maior nível em quase 1 ano e meio durante esse último mês de setembro. Vai lembrar que o dado é divulgado no mês de outubro, mas ele é referente ao mês anterior. Isso mostra pra gente que esse pilar da economia vem aquecendo e mostra um certo aquecimento em comparação muito elevado do que o ano anterior, por exemplo. E claro, por fim, não menos importante, como de praxe em todas as quintas-feiras, pedidos iniciais por seguro-desemprego e pedidos contínuos por seguro-desemprego tiveram novamente as suas divulgações que são sempre semanais e trazem pra gente um mix de sentimentos aí sobre o mercado de trabalho. Vimos pedidos iniciais por seguro-desemprego abaixo das expectativas, enquanto pedidos contínuos vieram domingo, vídeo onde eu trouxe para vocês as expectativas, as projeções para toda essa semana. Inclusive, recomendo que você assista esse vídeo aos domingos para, claro, mantenha aí alerta sobre o que deva acontecer durante a semana e que possa implicar em volatilidade. A gente deve ver, sim, uma sexta-feira volátil. Isso porque durante essa semana vimos o reporte aí de algumas empresas norte-americanas sobre o seu terceiro trimestre, ou seja, temporada de balanços ainda continua por lá, e vimos a Tesla trazer um grande resultado, o que resultou em mais de 20% de alta para a sua ação aí nas últimas horas, como a gente pode notar por aqui. Então, algumas empresas estão divulgando muito acima das expectativas e, claro, o mercado tende a reagir a tudo isso durante amanhã, sexta-feira, último dia útil dessa semana. E, claro, além disso, também teremos pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos e as expectativas de negócios lá na Alemanha. E claro, não menos importante, como comentamos no início do vídeo, veremos o vencimento de mais de 4 bilhões de opções durante essa madrugada de quinta para sexta-feira. O vencimento acontece por volta das 5 horas da manhã e a tendência é uma volatilidade acontecer por volta desse horário. Fico por aqui, família. Agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Muito em breve estaremos voltando ao meu setup normal. Esse é o último dia que eu estou em viagem com esse setup um pouco diferente, como vocês podem notar por aqui. A partir desse final de semana, eu já trago a vocês vídeos com as qualidades que vocês estão bem acostumados aqui no canal. Eu fico por aqui, agradeço a você, peço um comentário se possível, o seu like e te encontro numa próxima.